Graças a Deus. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1, diz assim a Sagrada Escritura: Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém fizemos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não os digo para vos condenar, pois já tenho declarado que estais em nossos corações para juntos morrermos e juntos vivemos. Grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Irmãos queridos, a experiência religiosa, e não somente a experiência religiosa, como a própria experiência humana em si, nos mostra de sobra, comprovadamente, que é impossível viver sem tribulações, sem problemas, sem dificuldades, sem as intempéries que fazem oposição a nossas vidas. E isso, contrariamente ao que dizem os teólogos da teologia do sucesso, isso contrariamente ao que dizem os teólogos da teologia da confissão positiva, aos teólogos da teologia da prosperidade. Então a vida traz essa verdade para nós. Você comprova isso dia a dia. Dia a dia você tem dificuldades, ou sejam pessoais, físicas, emocionais, financeiras, das mais diversas ordens. E Paulo, no capítulo 8, na carta aos Romanos, no verso de número 18, ele diz essa verdade quando ele diz a seguinte frase, ou o seguinte versículo: Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então ele diz que as aflições são uma realidade. Mas em contraponto às aflições, às dificuldades, às lutas e às tribulações que o apóstolo experimentava na sua própria experiência cristã, ele diz que existe uma promessa. E promessa essa que não se pode comparar à glória que nos está prometida e que há de ser revelada. E Paulo então ele vem costurando esta verdade, Paulo ele vem costurando esse tema, em especial na carta, sua segunda carta aos Coríntios. No capítulo de número 4, por exemplo, dos versos de número 8 ao 12, ele diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo trata especialmente nessa carta desse tema de consolo para o abatido. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
E ainda no verso de número 16 ao 18, dessa mesma carta, no capítulo de número 4, ele diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um excelente peso de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas são passageiras, e as que não se veem são eternas. Então Paulo ele chega à conclusão que as tribulações, o abatimento, a dificuldade, as lutas, os contratempos que ele experimentava na sua jornada, na sua peregrinação cristã, era passageiro. E ele contava então com a promessa da redenção, com a promessa da glorificação. E ele continua ainda tratando desse tema do abatimento e do fortalecimento pelo próprio Espírito Santo de Deus, ainda no capítulo de número 5, quando ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, que é eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, mais uma vez, ele chega a essa conclusão, que nós sofremos, enquanto nós estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, nessa experiência no tempo e no espaço, em que Deus nos concede o fôlego da vida, ele chega mais uma vez a essa conclusão, que nós temos sim tribulação, que nós somos sim muitas vezes abatidos, que nós somos sim muitas vezes atribulados. Mas a promessa da redenção, a promessa da glorificação parece que toma conta da alma do apóstolo. E quando eu olho para essa carta, a impressão que eu tenho, debruçado sobre esses versos, sobre esses capítulos da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntio, é que esta carta ela está intimamente ligada, ou o abatimento dele está intimamente ligado à dificuldade que o Paulo apóstolo tinha na relação com esta igreja. Em especial nos versos de número 2, 3 e 8, aonde ele faz uma menção dessa relação com essa igreja, em situações, em experiências com esta igreja, que trazia um certo desconforto para o apóstolo Paulo. Então ele deixa muito claro nesses versos de número 2, 3 e 8, esse desconforto, essa desconexão, essa incongruência de relação, de relacionamento, de interação com essa igreja, nesses versos. Algo nessa igreja trazia um desconforto, e desconforto esse que trazia abatimento para a alma do apóstolo. E então, meditando, debruçado nesta carta, neste capítulo específico de número 7, onde Paulo ele faz uma confissão da situação da sua alma, especialmente nesse capítulo de número 7, onde o apóstolo Paulo, ele rasga a sua alma e ele faz uma confissão para aquela igreja, onde ele expõe aquilo que estava dentro do seu coração, e ele expõe esse desconforto, esse abatimento, esse desânimo, essa dificuldade de alma nessa relação com essa igreja. Eu consegui perceber algumas lições muito pertinentes para nós, que invariavelmente também experimentamos o abatimento. Porque o abatimento é uma experiência normal do ser humano. O abatimento, o desânimo, essa dificuldade de encontrar forças em determinadas situações, lutas e experiências da vida,
ela faz parte do ser humano, da construção psicológica do ser humano, da estrutura almática caída do ser humano, que vem como herança do velho homem, que vem como herança lá do Éden. Essa é uma herança e que permanece e que insiste durante gerações e que chega até hoje a nós. E que não nos diferencia em nada dos grandes homens de Deus. E então eu consegui perceber algumas lições importantes para a nossa meditação nesta noite, que eu gostaria de repartir com vocês que me ouvem. E a primeira lição que eu queria destacar aqui, que eu aprendo com esse capítulo de número 7 especificamente, é que fazer a vontade de Deus ou estar no centro da vontade de Deus absolutamente não garante blindagem de quaisquer natureza. Eu vou repetir para você. Estar no centro da vontade de Deus ou fazer a vontade de Deus não garantem blindagem de quaisquer natureza. Porque veja só no verso de número 5, o que o apóstolo Paulo diz. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. O que o apóstolo Paulo está dizendo e mostrando para mim e para você aqui, através desse verso de número 5, é que mesmo ele, com todas as suas prerrogativas, com toda a sua capacidade cognitiva, com toda a sua capacidade intelectual, com toda a sua experiência religiosa, com toda a sua experiência teológica, ele não teve isenção e nem mesmo alívio algum nas tribulações que estava enfrentando. E ele chega a dizer que ele teve combates por fora e temores por dentro. Isso me mostra e mostra para nós, para você que está aqui hoje me ouvindo, isso nos mostra que nós teremos sim tribulações, dificuldades, lutas, problemas que são de ordem física e que também são de ordem psicológica, espiritual. Ele deixa isso muito claro, porque ele diz, por fora combates, lutas físicas, dificuldades na sua estrutura física, mas também temores por dentro, ou seja, combates, lutas, tribulações na sua estrutura psicológica, na sua estrutura espiritual, ou seja, o apóstolo não teve alívio, não teve isenção alguma de qualquer natureza, assim como eu e você hoje sofremos as mesmas pressões, as mesmas dificuldades e as mesmas tribulações. E por que eu quero trazer essa lição para a nossa meditação? E eu quero trazer especialmente para os novos na fé, porque os velhos já sabem disso. Aqueles que são experimentados na fé e que já estão há algum tempo na caminhada cristã já conhecem esta verdade. Mas muitos que agora estão chegando para o Evangelho e que são neófitos na fé, que são recentes na fé, que abraçaram a mensagem do Evangelho e que não têm ainda muito experiência com a palavra de Deus e com a vida cristã, chegam para o Evangelho achando que não vão mais ter esse tipo de dificuldade. E então vem para o Evangelho, para a experiência cristã, com essa falsa perspectiva. Perspectiva essa que muitas vezes é disseminada e é absorvida, como eu disse na introdução, pela teologia do sucesso, pela teologia da confissão positiva, pela teologia da prosperidade, pela teologia que promete que tudo vai dar certo. Isso é uma grande mentira, porque nem sempre as coisas dão certo. Então você que está chegando agora no Evangelho, ou quem sabe mesmo até você que já tem uma certa experiência
já se esqueceu desta verdade, o que a palavra de Deus quer nos lembrar nesta noite é que não existe diferença alguma entre você e eu. Que não existe diferença alguma entre nós e o apóstolo Paulo. Que não existe diferença alguma entre os grandes homens de Deus e nós, pobres e réis pecadores que aqui estamos no século 21. Porque assim como eles experimentaram imensas dificuldades na sua estrutura psicológica, na sua estrutura espiritual, na sua estrutura física, nós também experimentamos. É preciso desfazer esse mito. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham para mim que prego. Muitas vezes as pessoas olham para as pessoas que pregam, para as pessoas que têm um cargo na igreja, para as pessoas que têm, assim, vamos dizer, um certo destaque ministerial, que estão em evidência, que aparecem no cenário religioso. E essas pessoas olham para nós e pensam assim, mas parece que não tem problema. Parece que não tem dificuldade, parece que não tem luta, parece que não tem tribulação. Ora, irmão, engano seu, porque às vezes as lutas nossas são maiores do que as suas. Porque não raras vezes, não poucas vezes, as lutas que nós experimentamos são imensas. E lutas essas que reverberam, que repercutem na nossa própria carne, na nossa própria estrutura física. E não somente na nossa estrutura física, mas na nossa estrutura espiritual e na nossa estrutura psicológica também. Nós não somos diferentes de vocês. Nós somos do mesmo material que vocês. Assim como vocês têm lutas, dificuldades, tribulações, nós também temos. Sofremos na carne, sofremos no físico, sofremos na alma, sofremos psicologicamente, sofremos na nossa estrutura espiritual. Muitas vezes temos dúvidas, muitas vezes temos crises de fé, porque nós somos exatamente iguais. E o apóstolo Paulo, ele vem mostrar para nós que isso é uma realidade da qual nenhum ser humano está isento, da qual nenhum ser humano vai ter alívio porque está inserido neste mundo. Então, querido, não estranhe e não olhe para nós com aquele ar de super-homem. Não olhe para nós que desenvolvemos um ministério, para nós que pregamos, para nós que temos um chamado talvez específico no reino de Deus, de estar ministrando. Não olhe para nós com coisa que nós somos diferenciados de você, porque nós não somos. Nós somos feitos exatamente do mesmo material que vocês. Somos todos seres humanos, dependentes da graça, dependentes da misericórdia, dependentes do poder de Deus, dependentes da manifestação do Espírito Santo de Deus dentro de nós para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos consolar em meio às lutas e tribulações, porque senão, querido, nós também não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas também eu aprendo uma segunda lição com esta carta do apóstolo à igreja de Corinto. E é uma lição muito importante. É uma lição muito pertinente, ainda mais em épocas em que nós estamos vivendo. E a lição que eu aprendo é que a experiência comunitária ou a experiência de ser igreja, ela passa obrigatoriamente pela codependência, pela interdependência, ou seja, pela dependência mútua de uns para com os outros. E aonde está isso? Está no verso de número 6, quando o apóstolo ele diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Mas Deus, que consola os abatidos,
nos consolou com a vinda de Tito. E o abatido, o desanimado, é aquele que reconhece que não consegue resolver determinados problemas sozinho. E Paulo deixa isso muito claro. Paulo deixa essa necessidade de alma. Paulo deixa muito claro essa necessidade intrínseca do seu ser nesses versos, quando ele diz que ele foi consolado pela vinda de Tito. Ou seja, ele foi consolado pela providência divina quando o próprio Deus inspirou Tito que fosse visitar o apóstolo, que fosse ter comunhão com o apóstolo, para que o apóstolo fosse consolado. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos nos desarmar daquele senso da autossuficiência. Nós precisamos nos desarmar daquele conceito que nós conseguimos resolver tudo sozinho, porque nós não conseguimos. Definitivamente nós não conseguimos. E nós temos que reconhecer que em determinados momentos da nossa peregrinação, da nossa caminhada, nós temos que reconhecer que nós não temos autossuficiência, que nós precisamos dos outros, que nós precisamos do ombro amigo, que nós precisamos da oração do irmão, que eu preciso da tua oração, que eu preciso da tua intercessão, que eu preciso da tua comunhão, que eu preciso de uma palavra de ânimo, que eu preciso de uma palavra de carinho, que eu preciso de uma palavra cheia de doçura, que eu preciso de uma palavra que venha me fazer e me trazer um ânimo para minha alma, que muitas vezes está abatida e desanimada. E Paulo, ele reconhece aqui que ele não era autossuficiente, que ele precisava de ajuda. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe hoje uma teologia, existe hoje um conceito que está sendo disseminado e propagado já há algum tempo, em que nós podemos ser cristãos autônomos, em que nós podemos desenvolver a nossa experiência cristã de forma autônoma, isolada. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que isso absolutamente não é possível. Essa filosofia e esse conceito que não tem base, que não tem estrado e que não tem chão na palavra de Deus é uma falsa profecia. Porque até o próprio Paulo apóstolo, ele chega a reconhecer a necessidade da comunhão, a necessidade da relação, a necessidade da troca de sentimentos, da troca de experiência, da troca de sensações, da troca de sentimentos na vida comunitária, quando ele diz que foi consolado por Tito. E o autor aos Hebreus, ele é muito claro quando ele diz assim: não desprezeis as vossas congregações como é costume de alguns. O escritor aos Hebreus, ele faz esta advertência porque esse conceito, essa filosofia, esse entendimento, essa falsa profecia, essa falsa teologia já existia naquele tempo, onde o congregar não era importante, aonde a relação interpessoal, aonde o relacionamento e a comunhão de codependência estava sendo menosprezado e desvalorizado. E por isso, exatamente por isso, o escritor aos Hebreus, ele se vê na obrigação de fazer essa advertência, dizendo: olha, cuidado, não desprezem as vossas congregações, não desprezem as vossas reuniões,
Não desprezem as vossas celebrações comunitárias, como tem sido costume de alguns. E esse conceito ficou mais evidente agora no atual momento que estamos vivendo. Porque eu não sei você, irmão. Eu sei que nós podemos orar em casa, eu sei que nós podemos cultuar em casa, que nós podemos ter uma experiência em família. Eu sei também que em determinadas situações, em aspectos específicos, a comunhão, quando nós estamos sozinhos com Deus, ela é possível sim. Ela traz fortalecimento sim. Mas este definitivamente não é o projeto de Deus. Porque essa é uma situação e é um caso específico. Por exemplo, em países onde há perseguição, sim, é válido. Porque aqueles irmãos não têm a liberdade que nós temos. Porque em países onde existem a perseguição religiosa, não existe a possibilidade da comunhão, da dependência, da codependência, da interdependência, dessa relação comunitária, onde nós nos reunimos, onde nós comungamos da mesma fé e nos fortalecemos. Então essa é uma situação específica. Esse é um cenário específico aonde Deus age sim, aonde Deus fortalece sim, aonde Deus consola sim, aonde Deus renova a fé sim. Porém, o projeto de Deus é comigo e com você. O projeto de Deus é uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação de comunhão, onde nós que comungamos da mesma fé, estamos reunidos, trocando experiência, fortalecendo uns aos outros. Volto a dizer, não desprezeis as vossas congregações, como é costume de alguns. Eu tenho sentido muita falta de estar com você. Eu senti muita falta de estar reunido com você. E a questão aqui, irmão, não é quatro paredes, entenda. A questão aqui não é o templo, porque o templo não quer dizer absolutamente nada. A sofisticação, a estrutura institucional, a sofisticação ou a estrutura religiosa não quer dizer absolutamente nada. O que conta é o olho no olho, o que conta é o tete a tete, o que conta é o boca a boca, o que conta é o ombro no ombro, o que conta é o aperto de mão, o que conta é o abraço, o que conta é o beijo no rosto, o que conta é a comunhão com você, porque isso traz fortaleza, isso traz renovação, isso traz consolo, isso traz fortalecimento e edificação na fé. Não desprezeis as vossas congregações, como é costume de alguns. Mas eu também aprendo uma terceira lição, que a comunhão ela tem o poder de transformar o desânimo, o abatimento e a solidão em alegria. Isso está muito claro para mim no verso 7, na parte B, quando ele diz assim: enquanto nos referia às vossas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Vou repetir para você. A comunhão, ela tem o poder de transformar o abatimento, a tristeza, a solidão, o desânimo em alegria e fortalecimento. E o Paulo diz isso, que enquanto ele ouvia Tito se referindo às saudações dos irmãos para ele, enquanto Paulo ouvia Tito relatando o pranto, o choro, o zelo, o carinho, o modo como que os irmãos se expressavam a respeito de Paulo, embora Paulo os havia repreendido severamente, ele se regozijava,
ele se alegrava com a presença de Tito e com a comunhão que era transmitida através de Tito por aqueles irmãos. Paulo sentia, Paulo tinha sensibilidade, Paulo ele estava captando o feeling daquela comunhão, Paulo estava captando a sensibilidade que é ter comunhão, que é estar na comunidade, na comunhão dos santos, na comunidade dos salvos, na comunidade daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, na comunhão dos salvos em Cristo Jesus, que um dia verão a sua glória e estarão em comunhão para todo sempre. Paulo diz que a sua alma, ela se regozijava, porque ele percebia, sentia o carinho que os irmãos tinham com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Para quem você tem sido Tito nesses momentos que nós estamos vivendo? Para quem você tem sido Tito em época de pandemia? Porque às vezes nós pensamos assim, mas eu acho que não precisa entrar em contato, eu acho que não precisa ligar. O irmão é muito espiritual, o irmão ora muito bem, o irmão prega muito bem, o irmão evangeliza muito bem, ele é um irmão de destaque. Mas, irmão, como é bom receber um telefonema, como é bom receber uma palavra de carinho, como é bom receber uma palavra de ânimo, como é bom receber uma palavra de saudação, como é bom sentir essa comunhão dos santos. A pergunta é: para quem você tem sido Tito em épocas de pandemia? Irmão, quantos têm sido Tito na minha vida? Alguns irmãos ligam para mim com palavras de ânimo, com palavras de carinho, com palavras de fé, com palavras de fortalecimento. E o mesmo eu tenho feito com alguns irmãos. Eu sei que isso não dá para fazer com todos. Eu sei que isso não é possível fazer com toda a comunidade, porque a questão da intimidade ou da relação, da abertura é maior com uns e com outros. Eu sei disso. Eu tenho ciência disso. Mas existem alguns irmãos que nós temos a liberdade, que nós temos uma abertura para ser Tito na vida desse irmão. E como é bom isso, irmão. Eu tenho recebido palavras de carinho de pessoas que estão em outros estados, de palavra de carinho de pessoas que estão em outras cidades, pessoas até mesmo que estão fora do país, me trazendo palavras de carinho, e eu também procuro estar sendo Tito com essas pessoas. Volto a dizer e volto a questionar: para quem você tem sido Tito? Volto a dizer também que a comunhão, ainda que virtual, ainda que por esse meio em que nós estamos usando, e que eu creio que é uma providência divina, porque assim como as cartas, que era a mídia que eles dispunham naquela época, e a carta que trazia recomendações, que trazia o carinho, que trazia as saudações da igreja, ou mesmo do apóstolo à igreja, e que consolava, fortalecia, esse meio que você está me vendo agora tem sido uma providência para que Deus nos traga consolo. Para quem você tem sido Tito? A comunhão, ela tem o poder de transformar a solidão, o desânimo, o abatimento em alegria e fortalecimento. É por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, senti paz, senti alegria, senti regozijo na minha alma, senti prazer na minha alma, quando me disseram, quando me propuseram, quando me convidaram a ir na casa do Senhor.
O salmista faz essa declaração. O salmista deixa claro essa alegria de alma que ele sentia quando propuseram para ele ir à casa do Senhor, porque ir à casa do Senhor significava comunhão, interdependência, codependência. Eu poderia dizer para você: alegrei-me quando me disseram, quarta-feira tem live. Alegrei-me quando me disseram, no sábado tem culto dos jovens transmitido pela net. Alegrei-me quando me disseram, vai ter live da primeira igreja batista Betel e os santos vão estar reunidos, a igreja do Senhor vai estar em comunhão, ainda que virtualmente. Nós receberemos uma palavra da parte de Deus que vai trazer consolo, que vai trazer fortalecimento, que vai trazer renovação, que vai trazer direção, que vai trazer uma nova perspectiva para que a gente não fique sozinho e solitário. Alegrei-me quando me disseram. E o apóstolo ainda ele continua dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ó, quão bom e quão suave é. O salmista está dizendo que é bom, que isso traz prazer, que isso traz satisfação para a sua alma, que a comunhão com os santos, que a comunhão com aqueles que fazem parte do povo de Deus, da comunidade do Deus vivo. O salmista está dizendo que estar em comunhão com esse povo, com essa gente, é bom e é suave. Porque é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E ele termina dizendo sobre esse tema, que é ali na comunhão, aonde o Senhor ordena a bênção, presta atenção, a bênção e a vida para sempre. Então, irmão, não existe esse papo de cristianismo no isolacionismo. Não existe esse papo de vida cristã, cada um no seu quadrado. Não existe. O quadrado projetado por Deus, o quadrado na perspectiva divina, o quadrado na ótica do Evangelho é a comunhão dos santos, é ombro com ombro, é olho no olho, é boca com boca, é ouvido com ouvido, é comunhão com os santos, comunhão com a igreja, comunhão com o corpo, porque é ali nessa comunhão aonde o nosso Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É ali, na comunhão. Se existem casos específicos aonde é necessário, por motivos de perseguição, doença, entre outros, que são justificáveis, nós entendemos. Mas se não existe uma justificativa, não desprezeis as vossas congregações, como é costume de alguns. Sabe por quê? Porque é bom, é suave, traz alegria para a alma, consola o abatido, fortalece o desanimado, levanta o caído. A comunhão dos santos tem o poder de transformar a solidão e o isolamento em alegria e dar sentido de pertencimento. Só isso. Então, querido, não despreze a comunhão, porque ela te faz bem e me faz bem. Mas eu aprendo ainda uma quarta lição com esse texto, que a tristeza experimentada segundo Deus ou na presença de Deus, ela tem um outro significado. Ela tem uma outra ótica, uma outra perspectiva. Ela tem uma outra dimensão. Eu vou repetir para você. A tristeza experimentada na presença de Deus ou segundo Deus, nos caminhos do Senhor, vivendo o Evangelho, essa tristeza
ela tem outro significado. Porque no verso de número 10, Paulo apóstolo ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Se ele diz que existe uma tristeza segundo Deus, é porque também existe em contrapartida uma tristeza que não procede de Deus, que é, no resumo do verso, a tristeza onde ele diz que é resultado de uma experiência em contato com as coisas que se relacionam com o mundo. A tristeza, segundo o mundo, opera o quê? A morte. A tristeza, segundo Deus, permitida por Deus, direcionada por Deus, na ótica do Evangelho, na perspectiva da palavra de Deus, ela produz em nós arrependimento para a salvação. Isso me ensina, irmão, que a tristeza, quando ela é permitida por Deus, quando ela procede de Deus, pelas mais variadas perspectivas, pelas mais variadas possibilidades, quando essa tristeza ela vem de Deus, ela traz salvação para a minha alma, porque ela me faz rever alguns conceitos. Essa tristeza que procede de Deus, ela me faz rever os conteúdos da minha fé e ela me traz correção de rota. Porque às vezes o nosso GPS espiritual, ele se perdeu. Às vezes o nosso GPS espiritual mudou a rota e está nos levando para caminhos de morte. E então aí Deus permite uma tristeza, um abatimento, uma tribulação, uma dificuldade para corrigir algumas rotas na nossa vida que estava nos levando para caminhos de morte. E como disse o escritor, há caminhos que ao homem parece direito, mas que o seu fim, o seu resultado, o seu salário, a sua fatura, o seu boleto é a morte. Então existem caminhos que precisam ser corrigidos. E Deus permite algumas tristezas para que a gente faça uma introspecção, para que a gente faça uma análise, para que a gente discirna, para que a gente perceba que precisa ser mudado algo dentro de nós. E é isso que Paulo fala. Porque Paulo, ele exorta aquela igreja, Paulo, ele corrige aquela igreja, Paulo, ele traz uma palavra de direcionamento para aquela igreja, porque aquela igreja estava trilhando alguns caminhos que estava tirando eles da perspectiva do Evangelho, da ótica de Deus, do caminho traçado pelo Senhor, da rota proposta por Deus. E então Paulo escreve uma carta, exorta, mas também consola. E Paulo ele reconhece: provocou tristeza. E aquela carta provocou uma reflexão naquela comunidade. E nós precisamos também, às vezes, fazer essa reflexão. Sabe por quê? Porque salvação, irmão, entenda isso. Salvação, entre outras coisas, é sensibilização da nossa alma e dos nossos sentimentos. Eu vou repetir para você. Salvação, entre outras coisas, é sensibilização da nossa alma e dos nossos sentimentos. Porque, irmão, mais do que ser salvo do inferno, o inferno é fichinha. Mais do que ser salvo do diabo, mais do que ser salvo da perdição, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Mais do que ser salvo de Satanás e do inferno, nós precisamos ser salvos do Éden.
Porque o Éden, nós estamos muitas vezes ainda presos no Éden. O Éden é que forja, que faz, que formula os nossos conceitos de vida. Então, salvação, em outras coisas, significa a nossa sensibilização, aquele feeling de alma, de sentimento, para perceber que nós, em algum momento da nossa vida, estamos em caminhos que são caminhos de morte. Precisamos ser sensibilizados na nossa fé, sensibilizados nos nossos conceitos e nos nossos conteúdos e valores de cristianismo. Nós precisamos ser salvos do Éden, porque o Éden é difícil de sair de nós. O Éden nos persegue. O Éden nos aprisiona. O Éden faz com que nós ficamos refém dos nossos próprios conceitos. O Éden faz com que nós ficamos reféns da independência de Deus. E uma vez independentes de Deus, independentes da palavra de Deus, nós ficamos sujeitos a caminhos de morte. Então nós precisamos ser sensibilizados na nossa alma, nos nossos sentimentos, nos nossos afetos, nas nossas percepções, na nossa ótica, na nossa cosmovisão do Evangelho e da Palavra de Deus. E isso só é possível quando nós nos libertamos do Éden e quando nós temos a convicção que nós estamos envolvidos num projeto que é maior que nós mesmos, ou seja, que nós estamos envolvidos num projeto que é projeto de Deus para a nossa vida. Isso só é possível quando eu tenho essa consciência que eu estou mergulhado num projeto de Deus para a minha vida. Isso não tem nada a ver com ministério, com cargo na igreja, com pregar, com fazer missões. Não, nada disso. Isso tem a ver com que eu entenda e discirna que eu sou carta viva de Cristo para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que eu discirna, perceba e tenha a sensibilização que as pessoas estão olhando para a minha vida como carta viva de Cristo nesse mundo e que elas querem ler Cristo, elas querem ver Cristo na minha vida e na sua vida. Isso só é possível quando eu tenho esse discernimento que eu estou envolvido num projeto maior que eu mesmo. Para terminar, a quinta lição que eu aprendo com esse texto é que um dos propósitos do abatimento é ter a autoridade para a gente ser providência ou provedores na carência de outros. Um dos propósitos do abatimento é nos dar autoridade, bagagem, estrutura para nós sermos os provedores nas carências de outros. O verso de número 13 ele diz assim: por isso temos sido consolados, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recreado por todos vós. Sabe o que estava acontecendo aqui? O mesmo Tito que se sentia solitário, que sentia a carência, que sentia a solidão, que sentia a necessidade do contato, da comunhão, da amizade, da proximidade com o seu discipulador da fé, com Paulo, o mesmo Tito que sentia essa necessidade na alma de estar perto de Paulo apóstolo, foi ele mesmo o instrumento, a provisão divina da carência de Paulo.
Porque Tito experimentou antes essa solidão. Porque Tito experimentou antes essa carência. Porque Tito experimentou antes essa necessidade da amizade, da cumplicidade, do carinho, dos bons papos, daquela amizade gostosa, daquela palavra de sabedoria, daquela palavra de direcionamento, daquele contato, daquela comunhão abençoadora, daquela presença que faz a diferença e que fazia diferença na vida de Tito. Ele sentia essa falta, a falta de Paulo. E então ele precisou passar por essa experiência para que quando ele fosse encontrar a Paulo, ele tivesse a condição de ser o provedor da carência de Paulo. Isso mostra para mim e para você que nós estamos passando por algumas situações para que a gente tenha autoridade para ser o provedor na carência de alguém. Porque uma coisa, irmão, uma coisa é você falar sobre um problema que você não conhece. Outra coisa totalmente diferente é você falar sobre um assunto que você conhece, que você já experimentou, que você já passou por ele. Isso te dá autoridade, isso te dá bagagem, isso te dá relevância no aconselhamento para aquela pessoa, porque você não estará falando em tese, você estará falando com experiência de causa. E é isso que está acontecendo aqui no verso de número 13. O Tito, que sentia a carência de Paulo, a solidão pela distância da comunhão com Paulo, ele tinha autoridade agora para consolar quem tinha mais bagagem, mais autoridade, mais experiência, mais relevância naquele cenário que eles estavam vivendo. Porque só tem misericórdia de verdade, só tem misericórdia mesmo nas entranhas, vazando pelos poros de outros, aquele que passou pelo mesmo problema. Nós até temos um sentimento de compaixão, de pena. Nós sentimos quando uma pessoa passa por alguma dificuldade, mas só entende aquele que já passou pelo mesmo problema, aquele que já experimentou na carne a mesma dificuldade e o mesmo abatimento. E aquele que experimentou na carne o mesmo abatimento, ele tem autoridade para ser o provedor da carência do outro, para ser aquele que leva o consolo e o fortalecimento para aquele que agora está abatido, porque ele vai ter autoridade, ele vai ter o feeling, ele vai ter a percepção de levar uma palavra que consola, que fortalece, que renova, que abençoa, que tira aquela pessoa daquele abatimento. Então, mais uma vez eu volto a dizer, a comunhão, ela é necessária, porque entre Paulo e Tito houve troca de afetos, houve troca de sentimentos, houve troca de amizade, houve troca de cumplicidade. E aquela cumplicidade, aquela amizade, aquele afeto, aquele sentimento, aquela compaixão, aquela carência, ela foi suprida e fortaleceu a ambos. Então, irmão, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. Não existe cristianismo independente. Não existe cristianismo solo. Eu preciso de você e você precisa de mim e nós precisamos uns dos outros para sermos fortalecidos na fé. Só assim é que existe um consolo, um fortalecimento real
de relevância para aquele que está abatido e desanimado. A pergunta que eu faço de novo: para quem você tem sido Tito? Ou para quem você tem sido Paulo? Até poderia ser o título dessa mensagem. Para quem você tem sido Tito e para quem você tem sido Paulo? Ainda que seja num comentário, numa postagem, ainda que seja num simples telefonema, ainda que seja numa simples visita no portão da pessoa, porque ela não pode te receber por causa da pandemia, ainda que seja num simples e singelo gesto, para quem você tem sido Tito e para quem você tem sido Paulo? A pergunta eu faço para mim: para quem eu tenho sido Tito e para quem eu tenho sido Paulo? Deus está nos chamando para sermos Paulo e Tito para a comunidade de Cristo, para a igreja do Senhor, para que nós nessa unidade, nessa comunhão, nos fortalecemos uns aos outros. E no verso de número 16, Paulo apóstolo, ele fecha essa carta, o capítulo de número 7, dizendo assim: regozijam-me, porque em tudo tenho confiança em vós. Eu tenho confiança em você. E eu espero que você tenha também confiança comigo. Conte comigo. Se precisar de oração, se precisar de visita, conte com os pastores da igreja, conte com os líderes da igreja, mas não somente com os líderes, conte com os irmãos da igreja. Conte com a amizade do corpo de Cristo, porque é bom, é suave, é prazeroso, traz alegria para a alma estar em comunhão com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, porque fora do corpo de Cristo nós desanimamos, nós nos abatemos e nós nos desviamos. E eu posso falar de experiência isso para você. Fora da igreja, fora do corpo de Cristo, fora da comunhão do corpo de Cristo, que nós entendemos que é a igreja, nós nos desviamos, ficamos abatidos e ficamos desanimados na fé. Mas na comunhão somos fortalecidos, abençoados, sentimos alegria, temos um ombro amigo, uma palavra amiga, um ouvido amigo, um olho no olho, para nos fortalecermos mutuamente. Que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus. Deus, abençoa cada um dos meus irmãos que ouviram esta palavra. Fortalece, Senhor, e consola o abatido. Levanta aquele que está caído, Senhor. Traz um novo ânimo nesta noite. Senhor, tira toda a tristeza do coração. Tira, meu Deus, toda a desesperança. Tira, meu Deus, todo o desânimo. Senhor, em nome de Jesus, repreende agora todo espírito de morte. Eu ordeno agora que todo espírito de morte saia dessa mente, saia desse coração, saia dessa alma, em o nome de Jesus Cristo. Deus, toma nos teus braços esse meu irmão, em nome de Jesus, e aquece esse coraçãozinho, Senhor, que está precisando do carinho, da doçura do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Amém, amém e amém. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fique na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo.